Muito boa tarde a todos. Espero que nos estejamos todos a ver e ouvir bem. Estamos aqui neste café de fim do dia, nesta tertúlia, a que já começamos a estar habituados, em que nos encontramos aqui, no fundo, para partilhar ideias, problemas, questões que nos preocupam em relação a este mundo vasto, importante, difícil, que é o dos mercados públicos, que é o da contratação pública. E, enfim, eu como Presidente da APMEP quero agradecer muito todos vós estarem aqui a participar, pessoas que eu sei que têm um tempo muito ocupado, ligados aos fundos autárquicos, como o Pedro Coimbra, câmaras municipais, direções gerais, unidades de saúde, enfim, às instituições mais variadas, estarem aqui connosco. E, portanto, muito obrigado pela vossa participação. Eu gostava de vos dizer aqui no início porque é que temos este tema hoje, o tema da agregação. Eu estou realmente convencido que é uma questão muito importante para nós conseguirmos começar a melhorar a contratação pública. Reparem que, infelizmente, muitas vezes nas nossas entidades, cada necessidade de compra é tratada como um ato solitário. Talvez um bocadinho por influência do direito administrativo. O direito administrativo, como é normal, trata o ato da contratação como um ato solitário, no espaço e no tempo. E nós, talvez por essa influência, somos muito tentados a considerar sempre cada necessidade como um ato fragmentado, descoordenado de todos os outros. Isso depois origina que muitas entidades, ainda recentemente veio notícias de um conjunto, um pequeno número de municípios que já vai não sei quantas dezenas de milhões de euros de ajustes diretos, depois a nossa contratação pública a certa altura começa-se a basear muito em rajadas de ajustes diretos. E isso, evidentemente, levanta todos os problemas de transparência que são conhecidos, mas, antes de mais, é um problema de descoordenação. E, portanto, a ideia da agregação, antes de mais, é coordenarmos aquilo que compramos. E temos visto que há procedimentos muito interessantes, como os acordos quadros, os sistemas de aquisição dinâmica, os catálogos eletrónicos, de modo a fazer essa coordenação, essa agregação nos objetos que compramos. Bem, nós fazemos isso no nosso dia-a-dia. Não é? Nós, para as necessidades da nossa família, não saímos para comprar o café, depois não voltamos a sair para comprar as batatas, depois não voltamos a sair para comprar os ovos. Inventou-se o conceito de mercado, enfim, como sabem, nasceu nas culturas islâmicas, em que nos reunimos aí essas nossas necessidades e, portanto, agregamos essas compras. Também temos agregação no tempo. As entidades públicas, de modo geral, que compram no ano 2021, não é muito diferente do que compraram no ano 2020. E, portanto, podemos planear, podemos coordenar essas compras. E depois há uma terceira dimensão da agregação, que é entre instituições. Notem que, desde as diretivas de 2004, existe a figura da chamada joint procurement, contratação conjunta. Por exemplo, os municípios de um agrupamento municipal podem tratar de compras conjuntas. Ou, por exemplo, as universidades aqui em Lisboa, sei lá, a minha universidade ou o ISCTE, teremos necessidades muito diferentes. Será que as nossas compras são muito diferentes? É evidente que não. Não sei se lembram que aqui há alguns anos atrás houve uma alteração da estrutura dos hospitais do nosso país, em que os hospitais passaram a integrar os chamados centros hospitalares. É uma ideia que não estamos agora aqui a discutir, tem com certeza vantagens e inconvenientes, mas nessa altura o argumento que se apresentava era que podiam tratar das compras conjuntas. É uma ideia tonta, porque podiam tratar das compras conjuntas sem ser uma única entidade. E depois, é por isso que é muito importante aqui o conceito central de compras, e não podia estar melhor representado do que está pelo Dr. César Pestana, que, como sabem, é o presidente da ESPAP, que é a Central de Compras do Estado, que é muito importante não só pela agregação que faz em relação a muitos procedimentos de compras através dos seus acordos quadro e provavelmente também sistemas de aquisição dinâmica, mas também porque pode ajudar-vos e é um exemplo interessante para vermos como é que podemos considerar o problema das compras em conjunto. Este problema da fragmentação no nosso país, a nível das entidades que compram, é especialmente importante. Deixem-me dar-vos aqui 2 números que podem ser interessantes para cada um de vós.
No nosso país, de acordo com os dados disponíveis, haverá cerca de 5.000 entidades adjudicantes a comprar, incluindo freguesias, umas compram, outras não compram, umas associaram-se, outras compram através dos municípios, mas ao todo andará na casa dos 5.000. E o que é curioso é que temos até entidades com mais que uma unidade de compra. Portanto, a mesma entidade adjudicante tem 2 centros de compras lá dentro. Estão a ver o que é a fragmentação do processo. Já agora, para ter aqui um ponto de referência, o caso da Irlanda é um caso muito estudado, muito interessante. Quando tiveram a crise de 2009, entenderam que uma das formas de resolver o problema da crise seria através da melhoria da contratação pública. Então, reformaram bastante esse sistema, conseguiram níveis de eficiência muito grandes poupanças, melhoria da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, mas uma das reformas que fizeram foi o seguinte: a Irlanda tem metade da nossa população, mais coisa, menos coisa. E não tinha 5.000 entidades adjudicantes, 5.000 compradores públicos, tinha 800. Chegou à conclusão que era muito, porque não era possível ter pessoas competentes, centros eficazes e eficientes a tratar de tantas unidades de compras. Então passaram para 400. Bem, nós estamos nos 5.000. Portanto, esta preocupação da fragmentação naquilo que compramos, na organização no tempo e nas entidades, eu penso com toda a sinceridade, é uma preocupação que gostávamos que ficassem sensibilizados, cada um de vós, nas vossas entidades, sejam no domínio da saúde, sejam no domínio da administração pública central, seja até no domínio das empresas públicas. É uma preocupação que eu julgo que nos pode ajudar a conseguir soluções mais eficientes e que dão menos trabalho. Ainda no outro dia, uma pessoa numa Câmara Municipal, que é exemplo das tais rajadas de ajustes diretos, me dizia que estava exausta, porque cada procedimento realmente era cansativo e já tinha feito não sei quantos milhares de ajustes diretos. E depois, o problema é esse, é que não devia estar cansada, devia estar descansada. Portanto, vejam nestas nossas reflexões uma forma de cada um de vós ter menos trabalho, ou seja, temos de trabalhar menos para ter melhores resultados. Isto é para vos explicar que temos aqui duas pessoas que não podiam ter sido melhor escolhidas, o Dr. César Pestana, que é presidente da ESPAP e que é um grande amigo da APMEP, nós estamos em dívida para com ele. Eu espero que ele não me comece a mandar as faturas de todas as dívidas que temos, porque está sempre disponível. E o professor Manuel Rico, que também teve uma experiência muito interessante, quer na própria Central de Compras do Estado, quer depois numa outra entidade que também tem um papel muito importante, que é a AMA, a Agência de Modernização Administrativa, e além disso é sempre um professor que também nos ajuda muito. Mas antes dessas intervenções, eu pedi hoje que estivesse aqui connosco uma pessoa que é também um dos sócios, eu talvez dissesse que é o sócio mais importante da APMEP, que é a juiz Cristina Galego dos Santos, que neste momento é juiz do Supremo Tribunal Administrativo. Portanto, se as coisas correm mal, acabam por chegar à mesa desta nossa estimada amiga. Ora, a doutora Cristina Galego dos Santos, além de ser juiz, tem uma particularidade muito interessante, é que gosta de aprender. E por isso foi nossa aluna no primeiro programa executivo de formação em contratação pública. Como sabem, vamos agora iniciar o segundo, já temos algumas pessoas inscritas, gostava muito de termos mais inscrições, e eu devo dizer, quando se inscreveu no programa, eu fiquei um pouco intimidado, pensei, eu nunca dei aulas a um juiz, nessa altura não era do Supremo Tribunal Administrativo, mas já era do Tribunal Administrativo Central Sul, portanto já era um tribunal de segunda instância. Pensei, como é que isto vai ser? Bom, mas foi muito interessante, porque era sempre das pessoas que contribuía mais para a reflexão, para a discussão, e todos nós ficámos com imensa estima e com imenso apreço pela sua preocupação de saber mais, de tirar dúvidas e de conseguir melhorar aquilo que estamos a fazer. E a doutora Cristina Galego dos Santos foi suficientemente amável para ter a paciência de estar aqui connosco. Eu agora passava-lhe a palavra e pedia-lhe que partilhasse aqui um bocadinho com todos a experiência que teve. Obrigada, Sr. Professor. Eu só vejo menos de metade dos presentes, porque os restantes falta carregar na tecla da imagem. São agora, muitos. Imagina... Perdão? São muitos. São muitos. Ora bem, qual foi o meu problema na contratação pública? Eu estava no TCA Sul. Devo dizer que eu já estou reformada, obrigatoriamente, nos termos da lei, quando se atinge 70 anos, rua.
Mas pedi ao Conselho que me deixasse continuar e aceitaram. Portanto, eu continuo a trabalhar no ativo, pese embora já esteja reformada. Estou reformada desde o dia 9 de janeiro deste ano. Ora bem, qual foi a razão de ser para eu me inscrever no curso de formação da APMEP? Uma razão muito simples, a ignorância. O querer saber passa por ter consciência que não se sabe alguma coisa. E, de facto, o direito administrativo é muito complexo. Eu sou aluna do Dr. Mário Esteves de Oliveira e, portanto, tive que fazer a cadeira 2 vezes. Se quis ter uma nota jeitosa, a senhora venha cá a segunda vez. Eu fui lá a segunda vez. Portanto, o direito administrativo é muito complicado e o direito da contratação pública é muito complicado também. E de facto, fui para Coimbra tirar a especialização em Direito de Trabalho, a minha faculdade é a Faculdade de Direito de Lisboa, mas eu tinha a ideia que me faltava sempre qualquer coisa. Quer dizer, o domínio do jurídico, temos os manuais. Temos muita literatura técnica sobre a contratação pública, mas é necessária a outra parte, ou seja, era necessária a especialização. Essa especialização nos tribunais chegou este ano, pela mão da Presidente atual do Supremo Tribunal Administrativo, em primeira instância, que era necessária a especialização. E não a discutir a molhada toda de questões administrativas que desaguam nos tribunais. E no curso tive a oportunidade de contatar com um mundo que me era completamente desconhecido, que era o mundo dos operadores económicos, e estava sentado ao lado de um engenheiro. Estou-me a rir porque a minha ideia dos engenheiros é esta gente do direito não percebe nada de coisa nenhuma. Vivem lá nos esotéricos, a relação jurídica. E então no administrativo, o ato administrativo, aquilo é tudo gente doida. O engenheiro não, o engenheiro são 2 e 2 são 4, e depois há a teoria dos conjuntos que eu odiei, e de facto aquilo era um mundo esotérico que a pouco e pouco, com os restantes colegas do curso que trabalhavam nas autarquias, que trabalhavam nas outras áreas especializadas dos organismos estaduais e da privada, fui-me apercebendo que a linguagem do operador económico, seja o operador económico público, seja o operador económico privado, é importante que o jurista, seja o advogado, seja o Ministério Público, tenho falado do Ministério Público, se não leva com um processo disciplinar, seja o juiz, tem que ter essa noção, que é para cair um bocado lá de cima do Olimpo do que é o interesse público. É uma coisa que se fala muito, ninguém sabe o que é muito simples. O interesse público são as atribuições das entidades públicas, ponto final, parágrafo. Uma Câmara tem um interesse público, um Ministério tem outro interesse público e por aí fora. Os interesses públicos são o objeto, digamos assim, da entidade pública, daquela pessoa coletiva. Ora, sendo assim, suponhamos que entra uma impugnação de um ato de adjudicação por um concorrente que foi preterido. Se eu me centrar apenas no mundo do jurídico e não tiver a mais pálida ideia de que estão ali interesses em conflito concretos, não os interesses abstratos, eu posso correr o risco de não estar a pegar no miolo da coisa, não estar a pegar na petição inicial, não estar a pegar depois na decisão do colega de primeira instância, da segunda instância e chegar ao Supremo e não conseguir pegar. Para a minha grande surpresa no curso foi precisamente contatar com os outros vetores que ali estavam presentes. Portanto, as entidades públicas que ali estavam presentes, as entidades privadas que ali estavam presentes e ouvir os engenheiros, os professores de Direito que foram conferenciar já com os horizontes mais assentes na terra. Portanto, a especialização do conhecimento jurídico em contratação pública não se basta com as diretivas,
não se basta com o 18, que é a maneira engraçada como os senhores engenheiros se referem ao Código dos Contratos Públicos de 2018, o 18, nunca me tinha tal coisa apreendido. Portanto, contatar com um outro mundo, uma outra linguagem, uma outra maneira de estar, é muito importante à contratação pública, exatamente porque a contratação pública é um dos grandes motores da atividade económica do nosso país, que é uma atividade económica relativamente modesta. E por conseguinte, para nós, para mim como juiz de direito, é importante contatar neste tipo de cursos com outros lados da vida, e exatamente por isso, e vão-me desculpar a imodéstia, considero que este curso tem essa grande vantagem. Não é só um curso jurídico para entender as correntes de direito consagradas no Código dos Contratos Públicos e que depois são plasmadas na prática, desde a decisão de contratar até à adjudicação, e que se podem depois continuar a revelar problemáticas na execução do contrato. Não é só essa parte de quais são as regras que nos regem. É também a outra parte dos operadores económicos. O que é que o operador económico quer? Quer dizer, sem entender que há uma problemática dos operadores económicos, por exemplo, não se entende o que é que está antes da decisão de contratar. Eu quero lá saber do que é que está antes da decisão de contratar. Pois está bem, eu posso não querer saber no tribunal. Mas na prática, o operador económico, o empresário, a pessoa que está à frente do Departamento de Contratação Pública na entidade pública, esse quer. É evidente que esse quer saber o que é que quer vender, o que é que quer comprar, qual é o preço, quais são as condições. Portanto, antes da decisão de contratar. O que se passa foi a minha grande experiência com este curso. Portanto, para finalizar, a grande vantagem deste curso é aquilo que se costuma dizer, a relação interdisciplinar, que é uma frase assim esotérica, mas que na prática significa que nós não estamos cá sozinhos. Nós não estamos cá sozinhos. Muito obrigado. Acho que foi muito feliz a sua síntese e de facto, penso que esse clima interdisciplinar é realmente interessante. E já agora deixem-me só citar, penso que terão lido a comunicação da Comissão Europeia de 1 de abril sobre a contratação pública em tempos de Covid, e eles justamente referem muitas vezes aquilo que a Cristina acabou de referir, que é a necessidade de haver um relacionamento com o mercado, com os operadores económicos, e tentar perceber os problemas que estão dos dois lados da barricada, chamemos-lhe assim, para que de facto possam existir soluções mais interessantes. Cristina, olha, muito obrigado. E então agora passávamos a palavra ao Dr. César Pestana e depois ao professor Manuel Rico para partilharem connosco um bocadinho as experiências, os desafios que sentem nesta grande questão, que é evitarmos a fragmentação, a pulverização e termos estas soluções coordenadas, como aquela que a Central de Compras tem e outras, no sentido de obtermos soluções mais racionalizadas. Então, César, tens Obrigado, um palco professor. contigo. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o professor Luís Valadares Tavares e na iniciativa da APMEP, que é sempre tão relevante, e cumprimentar, obviamente, a senhora Juíza Conselheira e o professor Manuel Rico, colegas deste crossfire pacífico que temos, e dizer que é um prazer sempre estar aqui também nesta ajudar a discussão e apoiar a discussão. E basicamente muito em linha com aquilo que temos desenvolvido e enfim, na sequência da exposição da senhora Juíza Conselheira, eu fiquei completamente, adoto imediatamente tudo aquilo que a senhora Juíza Conselheira acabou de dizer, e acho que é exatamente isso, ou seja, que há aqui um papel fundamental para o comprador público, na sua percepção de que um comprador público não é alguém que segue apenas um regulamento administrativo, onde quer que ele esteja. Tem que incorporar todas estas componentes, estas valências multidisciplinares, até de execução estratégica, porque a contratação pública tem que responder a um desígnio maior, que é o desígnio das entidades públicas fazerem a prestação do seu serviço público, das suas missões, e portanto é nesse contexto que ela tem que ser exercida. E nesse...
E nesse domínio, nesse princípio, eu diria que o exercício do trabalho do comprador público e até o exercício da gestão da despesa deve passar para além do mero exercício do limite financeiro, do limite orçamental, com que muitas vezes, que é a ferramenta que muitas vezes é utilizada para fazer essa gestão da despesa. E desse ponto de vista concordo perfeitamente que nós temos que endereçar a despesa pública nesta lógica de gestão estratégica e de gestão estratégica da categoria da compra e olhar para a compra adotando aquelas que são as suas, olhando para as suas características e a forma como ela pode ser trabalhada, tendo em consideração as suas características. E nós sabemos que nem todos os modelos de compra, nem todas as compras têm procedimentos que podem ser interessantes de agregar ou de centralizar, se quisermos, mas há aquelas que, pela sua natureza, devem ser trabalhadas neste pressuposto. E aí entra a questão fundamental da formação. Mais uma vez, é um tema extraordinariamente importante. E esta formação pluridisciplinar e multidisciplinar. Ou seja, se quisermos, o comprador público hoje tem que funcionar muito numa lógica de gestor de projeto, de alguém que combina estas competências todas, sejam elas técnicas, jurídicas, económicas e financeiras, que depois pode desenvolver aquilo que é o seu, até de sistemas de informação, que hoje em dia é muito importante, as competências em sistemas de informação para o desenvolvimento deste exercício, e depois como é que isto pode combinar para atingir aquele que é o resultado conjunto e partilhado que deve ser executado. Portanto, eu diria, e esse é o exercício que nós temos feito no sistema, que tentamos fazer no Sistema Nacional de Compras Públicas, que é desenhar modelos de governação que enderecem a despesa não numa lógica de apenas valor financeiro, mas numa lógica de estudo das suas características, de detalhe da sua tipologia, para depois conseguir ter modelos de atuação sobre ela. Assim, trago aqui um exemplo, ou falarei de um exemplo, que é o exercício da centralização da energia na contratação de energia na administração pública, onde se identificou que havia uma categoria de compras com um valor significativo e com características de homogeneidade que lhe daria uma perspectiva transversal ou de agregação, e portanto o exercício que foi feito desde 2017 até hoje foi um exercício de centralização desse processo e de obtenção com isso de resultados negociais que são interessantes, e aqui deste ponto de vista também não incluir apenas os resultados financeiros, ou seja, trabalhar numa lógica de benefícios que não apenas benefícios financeiros e orçamentais, como são a incorporação, por exemplo, de questões que têm a ver com a sustentabilidade ambiental, como a utilização das energias renováveis, ou a redução do consumo do papel, e portanto há aqui outros objetivos também incorporados nestes processos de contratação pública que podem ser trazidos para esta arena. No caso da energia em concreto, nós hoje centralizamos já mais de 450 milhões de euros de energia, nas várias vertentes, da eletricidade, do gás natural e dos combustíveis rodoviários, juntando já mais de 1.200 entidades públicas nestes processos agregados. E, portanto, é apenas um exemplo, mas é um exercício que foi feito recentemente e que mostra que há aqui uma possibilidade, uma capacidade de, com isto, ganhar quer em objetivos financeiros, quer em objetivos de desenvolvimento sustentado, reduzindo inclusivamente as cargas administrativas associadas, porque obviamente que um processo agregado vem substituir dezenas ou centenas de processos individuais, tal como o professor referia anteriormente. E portanto aqui, deste ponto, é algo que nós consideramos fundamental. Mas obviamente que para fazermos e para atingirmos estes exercícios, nós temos que ter o comprador público qualificado, profissionalizado, formado, e também aí
nós temos trabalhado e temos estado em parceria com a APMEP sempre que podemos, mas também temos desenvolvido parcerias com outras entidades, e talvez referir o INA como entidade pública que tem esse papel também, no qual temos apoiado com ofertas formativas dirigidas para o interior da administração pública, ou, por exemplo, iniciativas internas da ESPAP, onde nós temos mantido, por exemplo, com o IEFP, cursos de formação de qualificações pedagógicas para os nossos próprios quadros, no sentido de que eles, que são utilizadores e são utilizadores avançados das plataformas que nós disponibilizamos para toda a administração pública, possam também ter competências pedagógicas para poderem formar nessas áreas. Mais uma vez, só para dar algum exemplo, porque obviamente quem é de compras gosta de números e, portanto, gosta de sempre dar uma ideia dos números que desenvolve. No último trimestre do ano passado, nós desenvolvemos sessões de formação muito dirigidas àquilo que são as plataformas que nós disponibilizamos às entidades públicas, que envolveram mais de 600 pessoas da administração pública, utilizadoras das plataformas, e não só da administração pública, também operadores económicos, fornecedores do sistema, que também tinham necessidades de formação na utilização das próprias plataformas. E, portanto, também e reforçando o que foi dito anteriormente, esta necessidade de trabalhar colaborativamente, quer dentro da administração pública, quer fora da administração pública, no desenvolvimento das competências necessárias à melhor utilização e maior eficiência do sistema. E, portanto, eu acho que isto é fundamental. Outro exemplo que podia trazer é o exemplo da fatura eletrónica, enquanto também processo agregado e agregador da plataforma, das plataformas públicas para as entidades públicas, para disponibilizar uma plataforma comum de trabalho, que hoje já envolve mais de 1.300 entidades, mais de 1.300 entidades públicas, e que começa este ano a atingir uma escala significativa nesta área. Isto são apenas dois exemplos: o exercício da centralização de energia como um exercício de agregação de contratação, o exercício da fatura eletrónica como um exercício de centralização de recursos para a utilização de plataformas comuns de trabalho. Enfim, e eu acho que o desígnio do Sistema Nacional de Compras Públicas vai continuar a ser este exercício de manter estas iniciativas de centralização e agregação, de profissionalização na colaboração, conforme o professor tinha referido e a senhora juíza conselheira também tinha referido, da própria envolvimento nestes cursos executivos que sejam agregadores de diversas disciplinas, no fundo, que trabalhando a componente da contratação pública agreguem estas diferentes valências e disciplinas, e mesmo que não disponibilizem todos os conteúdos necessários ao conhecimento detalhado dessas disciplinas, alertem as pessoas para que é necessário integrar esses conhecimentos e trabalhar esses conhecimentos no futuro. É claro que nada disto se faz sem sistemas de informação adequados, e é por isso que o nosso plano tem e trata sempre investimentos significativos nesta área, porque sem eles não é possível massificar estas ofertas, e portanto o nosso desafio é um pouco juntar estes diversos eixos estratégicos de intervenção para atingir aqueles que são os resultados pretendidos sempre de eficiente utilização da despesa pública, contributo para a eficiência e eficácia da administração interna na prossecução dos seus objetivos. Nesta primeira intervenção, diria que é o que tenho a dizer. César, muito obrigado. Penso que é realmente muito interessante e referiste aí justamente um dos grandes desafios para este ano, o ano 2021. Convém que todos nós estejamos conscientes e alertados para ser o ano da massificação da fatura eletrónica. Portanto, é um assunto que não pode ser adiado. Portanto, as entidades têm que, de facto, assumir esse objetivo, e também a experiência da ESPAP, e se calhar a ajuda que podem dar às entidades aí também será certamente muito útil. Deixem-me agora cumprimentar o nosso muito estimado António Pires de Andrade, que eu sei que teve uns problemas técnicos
Não estamos a ouvi-lo. Eu sei que teve uns problemas técnicos a estacionar o carro. Foi pior que isso. Mas tive aqui uns problemas de entrar porque não tinha portanto, o link que tinha não correspondia à da sessão 2, portanto era do dia 3 e portanto tive que pedir ajuda quer ao seu colaborador aí, o Gonçalo, quer portanto, a doutora Carla Abreu, e estou precisamente com o nome dela porque utilizei o link que ela tinha. Nós percebemos que houve aí uma mudança toponímica. É claro que ela ficava mais bonita aqui do que eu, mas estou com o nome dela. António, o que é importante é estar aqui connosco. Deixe-me contar que antes da sua chegada, tivemos aqui uma intervenção inicial da senhora juíza Cristina Galego dos Santos sobre a forma de olhar para os problemas da contratação pública, equilibrando a lógica dos operadores económicos com as entidades adjudicantes, as necessidades de formação, e tivemos agora esta primeira reflexão sobre a importância da agregação e da eficiência aqui com o César Pestana, e também se o António Pires Andrade quiser agora aqui apresentar a sua perspectiva, é sempre muito bem-vindo, e o João Dentinho também. Eu não ouvi o que disseram, mas quero de qualquer maneira cumprimentar naturalmente a senhora juíza conselheira, a doutora Cristina, que já há uns tempos que não a vejo ali pelo restaurante, afastou-se dali de nós, portanto, foi para outras funções mais altas, não é? E, portanto, deixou-nos ali de acompanhar ali junto ao IPIC. O Manel Ricou, também, que já não via há uns tempos, também cumprimentá-lo, César, claro, e o professor, e todos os outros participantes. Portanto, hoje o tema, portanto, é sempre interessante, aliás, estes temas destas conversas, ainda por cima, ao fim do dia, que é sempre agradável, às 6 às 8 já não temos muito mais que fazer, e portanto é sempre agradável estar a ouvir estes temas, e portanto agradecer, naturalmente, uma vez mais à APMEP e ao professor. Muito obrigado, Pires. E portanto peço desculpa de não poder comentar o que disseram, nós é que percebemos que havia aí um problema. Certamente foi brilhante. Então, passávamos agora a palavra ao Manuel Ricou. Então, boa tarde a todos. Evidentemente que é com muita satisfação que eu estou aqui assim, e quero também cumprimentar os meus parceiros desta conversa, em particular o professor Valadares Tavares. Estávamos a falar de formação, nós os dois partilhamos esta aventura há bem uns 15 anos, talvez. 15 anos ou talvez mais, que carregamos este projeto. A senhora juíza, que tive o prazer de conhecer exatamente na altura do curso que ela mencionou, e o César, que também conheço há muito tempo, ainda conhecemos até de encarnações prévias das nossas vidas profissionais. Ora bem, o que é que eu pensei em trazer aqui para ajudar à reflexão? Quando eu penso nas compras públicas, penso sempre nos aspectos que eu acho que são fáceis e nos aspectos que eu acho que são difíceis. E que, na verdade, não se ajustam exatamente àquilo que talvez que as pessoas poderão ter na mente, não é? Portanto, o que é fácil nas compras públicas? O que é fácil nas compras, agora repito as palavras da senhora juíza quando mencionou o interesse público e a definição de interesse público. Os princípios das compras públicas são fáceis de entender. São 3 ideias muito simples. A primeira ideia é que as entidades públicas compram coisas que são necessárias no sentido que defendem, que são relevantes para o interesse público, que são supostas defender. Portanto, compramos coisas necessárias e compramos naturalmente coisas que funcionam. Portanto, são 2 erros evidentes que a gente está sempre a ver. Compramos coisas que não precisamos e, por vezes, coisas que precisaríamos se funcionassem, mas não funcionam. Portanto, isso são 2 coisas que é a evitar, mas a ideia básica é muito simples. Compramos coisas necessárias que funcionam. O segundo princípio básico, também é muito fácil de entender, é pagamos o preço justo. Ou seja, pagamos as coisas pelo valor que têm. Mais uma vez, e o César há de perceber isso muito, muito melhor do que eu, claro está que é muito difícil estar a avaliar se o preço é bom ou mau, se o valor que foi utilizado para a decisão representa o efetivo custo do que foi comprado ou não.
toda a gente percebe que há valores que são pagos, digamos, à cabeça e depois há os outros custos que a entidade incorre pelo simples facto de ter feito aquela aquisição. Portanto, mas há coisas que nós temos que entender e essas são muito fáceis de diagnosticar. Vamos lá ver uma coisa. Se eu quiser mandar reparar o meu automóvel, eu tenho que entregar o automóvel a uma oficina de automóveis. Eu posso, evidentemente, achar que o homem do talho é meu amigo e que se calhar me pode tratar de arranjar o carro. Mas terei certamente a certeza que se contratar o homem do talho para me arranjar o automóvel, vou pagar mais do que se contratasse diretamente a oficina dos automóveis. E, portanto, isto é um aspecto que eu, pessoalmente, estou sempre a observar acontecer. Não se percebe porque é que é aquele vendedor. Não se, uma coisa, uma ocorrência que é muito desagradável, que é perceber que um contrato de grande responsabilidade foi entregue a uma empresa que acabou de aparecer no mercado. Isto é difícil de entender. É difícil de aceitar que, na verdade, o princípio da eficiência está a ser aplicado ali assim. E, finalmente, o outro princípio é também muito fácil de explicar, é o princípio da transparência. Isso é uma ideia que já existe há muito tempo. Ensinaram-me quando eu comecei estas lutas, que vem do tempo do Dr. Marcelo Caetano. Naquela altura não se chamava a transparência, chamava-se o dever da fundamentação, mas o princípio é o mesmo. Nós temos o direito de saber quem é que decidiu o quê, comprar, por que preço, a quem, as razões pelas quais decidiu comprar, as razões pelas quais decidiu comprar àquele, tudo isso. Esse é o princípio da transparência, pronto. Todos nós percebemos isto. Portanto, isto aqui é a parte fácil. Depois é verdade que temos o problema do enquadramento legal. Vamos lá ver uma coisa. O problema do enquadramento legal, como a senhora doutora Juíza disse há pouco, não é um problema abstrato. O problema do enquadramento legal é como é que nós criamos os instrumentos jurídicos que, por um lado, digamos, pelo menos motivam a aplicação dos princípios das compras públicas e, por outro lado, dificultam a sua violação. Isso é que é o propósito do enquadramento legal. O enquadramento legal não é uns princípios religiosos que foram estabelecidos nas tábuas da lei há 200 anos e que não podem ser modificados ou qualquer coisa assim do género. Não. É uma coisa que tem um objetivo prático. É verdade que uma pessoa pode dizer, sim, o nosso enquadramento legal é apropriado, não é apropriado. Vamos lá ver uma coisa, o nosso enquadramento legal, como muitos outros, tem alguns defeitos. Não só o enquadramento legal, mas depois também, se me permitem, a prática ou a tradição, talvez. Porque é verdade que nós temos uma inclinação para nos preocuparmos excessivamente com o formalismo. Eu lembro-me da senhora juíza falar muitas vezes da quantidade de processos que encravavam os tribunais administrativos que tinham a ver com assinaturas eletrónicas, que, convenhamos, é um aspecto secundário, não é o aspecto fundamental da compra pública. Portanto, é difícil aceitar como razoável que a gente esteja a paralisar processos de compra por causa de uma questão dessa natureza. Portanto, por um lado temos esta questão diria, excessiva preocupação com os aspectos formais e depois, na minha opinião, agora é simplesmente a minha opinião, como a senhora doutora Juíza, eu agora já estou reformado, portanto, tenho direito a ter opiniões mais como é que se diz, mais livres. E, portanto, eu acho que o enquadramento legal efetivamente facilita, ou pelo menos torna menos difícil do que devia tornar a violação de alguns dos princípios. Existem demasiadas, digamos, alçapões que podem ser abertos nas alturas apropriadas para fugir de uma maneira ou outra, e também é verdade que, convenhamos, a punição é limitada. É rara e não é particularmente forte. Ora bem, uma preocupação que eu hoje tenho é que, mesmo supondo que o enquadramento legal é perfeito, mesmo supondo que as regras das compras públicas são escrupulosamente seguidas, o que, convenhamos, é um cenário otimista, claro está que restam os problemas práticos. E os problemas práticos são exatamente aquele ponto que a senhora juíza mencionava há pouco, quando começa a falar com os engenheiros e as pessoas que têm as empresas e as entidades adjudicantes. Os problemas práticos são efetivamente relevantes, são essenciais. Quais são os problemas práticos? Então, como é que se identificam as ditas necessidades reais? Como é que
se escolhem as soluções apropriadas para os problemas. Isto não é um problema jurídico. Isto é um problema com muitas dimensões. Uma pessoa até pode pensar assim, é um problema técnico, ele está a falar da solução. Não é bem um problema técnico. É um problema, como é que se identificar as necessidades reais não é um problema técnico. É um problema muito humano, digamos assim. Mas chamar-lhe técnico não é a mesma coisa que desenhar um sistema de informação. Evidentemente, depois há outras questões. Como é que a gente aloca recursos? Como é que a gente estabelece prioridades? Porque a verdade dos factos é que a gente tem montes de necessidades e depois tem que decidir a quais delas é que vai acudir e por que ordem, quero dizer. E, portanto, mais uma vez, isso não é um problema legal. Não é um problema técnico. Isso aí é um problema a um certo nível político, mas na prática é um problema de gestão dentro das organizações. Um outro aspecto também, claro está, é o planeamento. Planeamento financeiro e operacional. Quer dizer, o que é que a gente vai fazer nos próximos 6 meses? Quando é que chega o dinheiro? Quando é que a gente o pode gastar? Por exemplo, agora esta questão da bazuca. Sim, senhora, a bazuca presumivelmente vai ser uma quantidade de dinheiro. Mas, objetivamente, quando é que o dinheiro está disponível? Quando é que eu posso cabimentar isto, aquilo ou aquilo outro? Eu preciso de saber isso. E também, o César, por acaso, ainda há pouco estava a mencionar isso também é absolutamente essencial, que é, claro está que tudo, estou a falar do planeamento financeiro, do planeamento operacional, a maior parte das instituições precisam também de ter, não lhe quero chamar planeamento, se calhar uma visão estratégica. A gente tem que saber como é que as atividades dos próximos 6 meses se enquadram nas atividades deste ano e como é que as atividades deste ano se enquadram numa visão consistente que nós temos sobre o que é que queremos fazer durante os próximos 3, 4, 5 anos, porque só assim é que a gente pode chegar a algum lado. Portanto, isto é que é o lado difícil das compras públicas, não é o outro. É verdade que a gente se preocupa muito com o enquadramento legal e com os procedimentos que vamos fazer, e temos que nos preocupar com eles, claro está. Mas o aspecto prático que eu estou a mencionar é que é verdadeiramente relevante. Agora, preocupações que eu tenho, e já vamos à questão da pandemia, que eu posso tocar também na questão da pandemia, mas só de passagem. Preocupa-me ver novamente o tema recorrente dos defeitos do Código dos Contratos Públicos e do seu impacto nas aquisições. Ou seja, preocupa-me ver quais são as queixas habituais, a complexidade do código, a questão dos prazos longos, a necessidade de simplificar, quote unquote, burocracias inúteis. Aqui há tempos vi uma pessoa altamente responsável de explicar que percebi que no meio das burocracias inúteis esta pessoa contava com burocracia inútil os cadernos de encargos. Sejamos claros, não é? Quer dizer, isto agora não, a gente não pode deixar-se apanhar por esta teia de confusão. O problema não é esse. O problema, efetivamente, vamos lá ver uma coisa, quais são, todos nós conhecemos em múltiplos casos instituições públicas, não é? Das dificuldades que têm, mas quais são, efetivamente, qualquer pessoa que tenha acompanhado um número significativo de processos de aquisição de alguma complexidade, sabe perfeitamente que não são os prazos que estão no Código dos Contratos Públicos que causam os atrasos. Existem atrasos, alguns deles que têm a ver com a legislação, é verdade. Mas não são os do Código dos Contratos Públicos. Basta pensarmos, problema clássico do nosso país, basta pensar na questão do aeroporto de Lisboa. O aeroporto de Lisboa está a ser discutido há 50 anos. Não é por causa do Código dos Contratos Públicos que não se faz o aeroporto de Lisboa. Quer dizer, se nós, enquanto sociedade, não somos capazes de encarar estes problemas de frente e identificar as suas verdadeiras causas, onde é que a gente está à espera de ir parar? Não é por causa do código que a gente não faz o aeroporto. A gente não faz o aeroporto por múltiplas outras razões. Algumas das quais inteiramente legítimas. Por exemplo, que não temos dinheiro para o fazer. Isso é legítimo. Mas agora não podemos dizer que a culpa é do código. Portanto, e como eu digo, uma pessoa olhando, mesmo agora o aeroporto é um caso extremo, não é? Mas
qualquer pessoa que tenha experiência real das compras sabe perfeitamente que as dificuldades que causam os atrasos são, primeiro, a falta de planeamento. Ou seja, a necessidade do procedimento é sempre identificada tarde, em cima da hora, é tudo para ontem, etc. Não é? Mas sobretudo, é a indecisão. Os processos de decisão internos às organizações demoram demasiado tempo. Já para não falar, e agora, desculpa-me estar a ser ligeiramente mais técnico, uma coisa que me põe doente, quer dizer, as entidades públicas estão maniatadas por regras de gestão financeira que foram, certamente algumas delas datarão também do tempo do Dr. Marcelo Caetano, ou do tempo do Dr. Salazar, que são feitas para dificultar a execução financeira. Porque antes de uma instituição poder cavimentar uma quantidade razoável de dinheiro, para já tem que passar pelo Tribunal de Contas. Ainda vocês estão todos a falar de agregação. Vamos lá ver uma coisa. Agregação é a agregação de vários compradores, o que sobe o montante da compra, e no tempo. Porque para simplificar as compras convém fazer contratos de longa duração, que é para uma pessoa não estar a fazer um contrato de 6 em 6 meses. Não é? Sim, mas atenção. A terrível organização das portarias de extensão de encargos é suficiente para arrastar um processo de compras, não sei, sejamos otimistas, 8 meses? 12 meses? Eu lembro perfeitamente de ter dificuldades com o processo de contratação de comunicações para o Ministério das Finanças, que foi arrastado com enorme prejuízo para o erário público, porque o Sr. Ministro das Finanças nunca assinou o raio das portarias que era preciso assinar durante mais de um ano. E, portanto, isso não tem nada a ver com o Código dos Contratos Públicos. Portanto, quando a gente se vira para a população e diz que é preciso simplificar o Código, porque senão a gente não consegue fazer as compras rapidamente, a gente está a fazer um diagnóstico completamente errado. O problema não é esse, o problema é outro. Mas, portanto, desculpa, mas e, evidentemente, o outro aspecto que a senhora doutora Juíza sabe muito melhor do que eu, não é? Outra das razões principais para atrasar os processos de compras é exatamente a litigância nos tribunais. Porque a verdade, mas notem, reparem, isto tem a ver agora com as dificuldades técnicas da preparação dos processos também. Também, de vez em quando, tem a ver com a falta de transparência, pronto. Mas vamos ser otimistas e vamos pensar que toda a gente o comprador está a agir de boa fé. A verdade dos factos é que se o processo não está bem preparado, depois é muito fácil explorar a litigância, mesmo de má fé nos tribunais. Estamos sempre a ver, mais uma vez, nas comunicações, isto é uma coisa que está sempre a acontecer, que é, evidentemente, que quem é o detentor do atual contrato tem um interesse económico evidente em prolongá-lo. Isso pode fazê-lo simplesmente por litigância no tribunal? Falo. Mas é que não hesita. E, portanto, isso agora é, mais uma vez, isso agora não tem a ver propriamente com o enquadramento legal, tem mais a ver com aquela questão das formalidades e não sei o que ainda há pouco estava a tocar. Mas quando a gente fala das dificuldades, da duração dos processos de aquisição, nós, se queremos resolver o problema, temos que ter a coragem de diagnosticar as causas do problema com todo o rigor. E temos que ter a coragem de dizer, não, o problema não reside no Código. Manuel, muito obrigado. Eu acho que a tua intervenção foi realmente também excelente, porque ao longo destas reflexões eu julgo que ficou muito evidente que se nós quisermos melhorar a contratação pública, não devemos colocar o ónus no Código, no quadro legal, devemos perceber que tem muito a ver com as políticas públicas, com as orientações públicas que devemos adotar. Eu quando dou uma aula sobre isto, eu tenho sempre a sensação que os meus alunos se esquecem do que eu digo. Então arranjo umas mnemónicas. Eu arranjei uma que é a solução para melhorar a contratação pública é a fórmula POCA. POCA que é assim uma palavra um pouco esquisita, não é? E então eles perguntam o que é. Eu explico-lhes, é o P de planeamento, O de saber bem o que é que queremos, quais são os objetivos, os critérios, C de coordenação e o A de avaliação. Bom, e não sei, acho que eles talvez ficam com isto. Mas eu acho que agora, realmente, já agora deixem-me partilhar aqui uma experiência que foi interessante.
eu ajudei a preparar estas últimas diretivas, que são o mais possível a favor, e o nosso código também, da coordenação das centrais de compras. A central, concretamente, que o César aqui dirige, passou a ter toda uma moldura legal muito mais ambiciosa, com muito mais possibilidades. Portanto, a evolução foi toda nesse sentido. Mas quando estávamos a preparar este texto das diretivas, a certa altura tivemos uma mesa redonda com representantes das empresas, das grandes empresas, porque houve alguém que disse, isto é muito complicado, esta coisa que a gente tem aqui, os quadros legais, é melhor ver como é que as grandes empresas compram. E foi muito interessante. Tivemos representantes, lembro perfeitamente, da Nestlé, da Volkswagen, daquele grupo das linhas aéreas da SAS, enfim, temos um conjunto de grandes compradores. E então começámos a discutir e um colega nosso italiano começou-se a queixar que os códigos de contratos públicos eram sempre muito extensos. E eu disse, não conhecem o nosso, são 400 e tal artigos. Bom, mas eu aí apanhei logo com a resposta do homem da Volkswagen. Só 400, o nosso tem 500 artigos. Ou seja, os códigos destes grandes grupos não são nada mais simples do que os nossos. Bom, depois a discussão foi bastante interessante e percebeu-se realmente que os grandes déficits do nosso lado são aqueles que o César e a senhora Juiz e o Manuel referiram, que têm a ver com a falta de planeamento, a falta de coordenação, e depois houve este tema muito incómodo, que foi a questão da avaliação. Porque eles insistiram muito connosco no seguinte, mas vocês, por exemplo, sei lá, fazem os contratos de obras, não é? Todos os anos, todos os meses, fazemos não sei quantos contratos empreitadas no nosso país. Há depois um bom sistema de avaliação, de scoring, do desempenho dos empreiteiros. E eu disse, olha, em 2001 ou 2002, era 2002, tive o gosto de ser contratado pelo governo, com o escritório Sérvulo Correia, para preparar a primeira versão do código, que depois, com muitas evoluções, havia de ser o código de 2008. E incluímos um artigo que dizia, justamente nessa altura, era o INSI. Ainda não havia INPIC, era o INSI. Que teria uma base de dados dos preços unitários, uma série de coisas, para depois ir constituindo esse sistema de avaliação. Mas o que é que facto é que isso depois nunca aconteceu. Deixávamos aqui, em termos de Crossfire, um bocadinho este tema. Temos aqui a central de compras, o INPIC, etc. Será que nós estamos a avaliar bem, ex pós, o desempenho dos nossos operadores económicos? Ou podíamos fazer melhor? Isto é válido também para uma Câmara Municipal. Será que a Câmara Municipal, in the end of the day, no fim do dia, tem essa avaliação? Ou parece mal, porque pode ser considerado depois um facto preocupante? Como é que há? Acho que é um tema um bocadinho incómodo, que temos falado pouco. Como estamos aqui em Crossfire, eu se calhar passava a palavra agora ao Pires de Andrade. Bem, obrigado, mas realmente não ouvi as conversas todas, como disse, mas tenho alguma ideia sobre isso. Portanto, focou a questão da avaliação após a realização do contrato, que se faz pouca avaliação sobre isso. O INPIC, no seu portal base, tem meios de quem quiser poder avaliar isso. Porque com uma alteração que fizemos no final do ano passado, que entrou em vigor, portanto, ainda durante o ano 2020, dos preços unitários, temos possibilidade de, através dos registros que as entidades adjudicantes fazem e colocam depois no portal, e por isso adaptámos o portal para que pudesse receber esses dados, e a SPAP colaborou muito connosco nisso. Portanto, há meios que é possível fazer essa avaliação. Não sei se compete ao INPIC fazer essa avaliação, mas também poderemos colaborar nela. Também poderemos colaborar nela precisamente preparando o software que está relacionado, portanto, com este portal, para que possa fornecer o maior número possível de elementos. E temos vindo a adaptar. Agora temos uma nova versão do portal. Melhor, bastante mais potente. Mas olha que já temos muitas críticas de jornalistas a dizer que não lhes é fácil o acesso, o historial. O acesso é fácil, mas eles queriam era ver o historial do passado, para poderem comparar com isto agora. E então tivemos que adaptar a solução neste momento, até termos que
vir mexer novamente no software, tivemos que colocar as duas versões. Portanto, neste momento temos as duas versões, a versão antiga e a versão nova, para que as pessoas possam ir às estatísticas que têm e ao historial que têm, poderem ir buscar através da versão antiga. Portanto, isto é uma situação transitória, mas que iremos melhorar a situação nova para que os dados antigos possam ser recolhidos através de links também, ou os mesmos links. Bem, há ali um trabalho de software a desenvolver e, portanto, a entidade que nos fez este trabalho irá, pensamos que no prazo de 15 dias, teremos a solução para responder àquela questão dos jornalistas, porque não sou contra os jornalistas, a função deles é naturalmente utilizarem os meios para investigar e para publicar, mas também não podemos fazer nós o trabalho todo do jornalismo, portanto, por isso eles também têm que... António, se me permite um comentário, já agora pode sempre mencionar que os dados do base também estão disponíveis nos dados abertos da AMA. E aí está um histórico longo que eu penso que pode ser razoavelmente fácil para eles de obterem. Ok. Se era o caso, não era necessário nós termos que pôr as duas versões para eles poderem recolher esses elementos. Bom, não sei. Confesso que não sei os detalhes do problema, mas pelo menos é interessante sempre registrar que eles estão nos dados abertos e, portanto, em muitos casos pode ser mais... os dados abertos em bruto, não é? Mas focaram outro aspecto que para mim também é importante, que é realmente o planeamento. Aliás, o planeamento é uma matéria essencial em gestão, não só na contratação pública, como em qualquer outra atividade que se faça nas empresas. Portanto, o planeamento é meio caminho andado para também o sucesso depois na execução dos atos de gestão e dos atos, naturalmente, também da compra. A questão da litigância é um tema que também é importante analisarmos. O Código hoje permite a resolução alternativa de litígios. Não é necessário ser só o Tribunal Administrativo ou os tribunais administrativos. Sabemos alguma complexidade que há na resolução através dos trabalhos administrativos, pelo facto de demorarem mais tempo, provavelmente, porque em termos de conhecimento não pomos em causa de maneira nenhuma a boa solução dos trabalhos dos tribunais administrativos, porque também, digamos, na litigância resolvida através dos sistemas que a própria da arbitragem, inclusive que o próprio Código aponta, é um meio também muito rápido de resolver os conflitos que resultam dos contratos. Agora, focaram aí que quem não quer resolver rapidamente os litígios pode ser a própria entidade adjudicante ou a própria entidade concorrente, pode arrastar dos dois lados, e portanto preferem recorrer ao processo administrativo. António, o meu ponto era, existem muitos, tipicamente são os contratos do género de utilities, portanto, imagina eletricidade, claro, ou telefones, e aí, enquanto dura a litigância, o fornecedor anterior está a receber. Mantém-se, é verdade. Portanto, é verdade. Aí há um interesse óbvio para... Mas geralmente a litigância é feita assim também pelo contratante anterior, se não ganhou o processo seguinte, não é? Isto também é verdade. Também temos situações deste género, em que verificamos que a entidade que era prestadora do serviço há um concurso, não ganhou, então vai para a litigância porque se mantém ele durante algum tempo. Isso acontece. Pires de Andrade, muito obrigado. Temos situações deste género. Já agora deixe-me só aqui dizer uma coisa relativamente, se puder. Sim, César. Sim. Relativamente à questão da avaliação e dos indicadores, porque eu acho que é fundamental. O nosso processo de contratação e o processo de compra pública tem, enfim, trabalhando naquele princípio do que não se consegue medir, não se consegue gerir, e portanto nós temos que trabalhar esta formação nos seus diversos níveis. E uma das coisas que o António referiu foi a introdução dos preços unitários no portal base, onde nós, enfim, trabalhamos em conjunto e foi muito interessante fazer isso, e essa iniciativa, na realidade, nasceu de um projeto de revisão da despesa que tentou olhar para um conjunto de categorias de despesas públicas e juntar informação
para poder atuar sobre ela. E uma das primeiras coisas que constatamos é que não é fácil o acesso à informação detalhada da despesa pública para poder construir estratégias que vão depender daquela que é característica da própria despesa. Ou seja, e portanto foi nesse momento em que nós percebemos que o acesso à informação não era fácil. E portanto foi aí que, no conjunto com o IMPIC, desenvolvemos esta ideia de trabalhar e identificar isto. Mas mais do que isso, e isso era uma parte inicial, a verdade é que nós precisamos também de trabalhar a componente da obtenção dos próprios resultados e da medição e aferição dos resultados. Porque esse entra no processo avaliativo, no processo de avaliação e do cumprimento ou não cumprimento dos objetivos estratégicos. Coisa que na realidade estamos pouco habituados a fazer, porque nos expõe muito, e portanto nós também muitas vezes não gostamos de ser confrontados com aquilo que eram os nossos objetivos de partida, para depois avaliar publicamente, porque tem que ser sempre publicamente, aquilo que foram os objetivos atingidos. E desse ponto de vista eu acho que nós temos que aprender a quantificar, dimensionar, avaliar e gerir o não cumprimento, ou seja, não pode ser um exercício de criar um objetivo quantificado, que depois é tentado executar, e o seu não cumprimento integral ou parcial não pode ser visto como um crime de lesa pátria, não é isso que tem que ser um processo que nos permita retirar lições para podermos integrar naquelas que vão ser os próximos objetivos definidos. Este tem que ser um processo positivo de nós encontrarmos. E eu acho que esse é também, nós olhamos muito para o processo de avaliação e de obtenção de informação quantificada como um processo de desqualificação. Isso mesmo. E nós temos que olhar para ele como um processo que nos permita retirar informação e de apoio à gestão, de alimentar a correção das próximas decisões. César, muito obrigado. Mas reparem que tudo isto está a aparecer de uma forma muito coordenada e coerente. Lembram-se com certeza que tivemos na outra semana o debate sobre o gestor de contrato. O gestor de contrato baseia-se muito no conceito de quê? Dos indicadores de desempenho. Portanto, reparem, tenho gestor de contrato, indicadores de desempenho, tenho a possibilidade de quê? De fazer aquilo que o César nos está a recomendar, que é ter um quadro de avaliação. Não é para mandar as pessoas para a prisão, não é dizer que cometeram delitos. Não, é para saber qual foi o nível que atingiram de desempenho nas várias dimensões. E reparem que isto agora tem, e portanto essa evolução que houve nos NTTs preços unitários, eu recomendava muito que todos utilizassem, até porque muitas vezes as entidades queixam-se de dizer que não sabem calcular os preços base. Bom, o grande instrumento para podermos calcular os preços base é ter os preços unitários. Se eu tiver as quantidades e os preços unitários, multiplico as duas matrizes e ficou o preço base, não é? Portanto, reparem que tudo isto começa quando olhamos para a contratação pública como um problema de políticas públicas, tudo isto faz muito sentido. E, finalmente, gostava agora de relacionar aqui também ainda com outra dimensão, que é a seguinte: muitas vezes eu conheço, por exemplo, 2 casos de entidades adjudicantes que até já têm um sistema razoável de avaliação de desempenho dos co-contratantes, mas não usam depois nas contratações futuras. Eu perguntava-lhes, mas isso é uma coisa, se vocês têm essa informação e se as diretivas e o código permitem que a avaliação da qualidade do prestador de serviço seja considerada nesse critério de avaliação, porque é que vocês não utilizam? E a resposta que eles me deram foi, no fundo, isto: temos medo que levante problemas legais. Estão a ver? Portanto, nós temos que ultrapassar essas dúvidas, e é por isso que vamos ter também aqui um debate exatamente só sobre a questão do critério de adjudicação, porque o critério de adjudicação é depois a peça-chave que permite transformar estas políticas públicas naquela decisão crítica, e que é a mais importante de tudo isto, que é quem é que eu vou contratar. Estão a ver? Vamos ter o Dr. João Amaral e Almeida justamente nesse debate, e portanto, pedi-vos muito para verem este problema no seu conjunto. Por outro lado, também foi aqui referida a questão da litigância. Eu vou pedir depois aqui ao Bartolomeu Noronha, o nosso estimado colega, e que é o presidente do Conselho Científico do Observatório das Autarquias Locais, que é uma organização muito dinâmica e com a qual temos uma parceria, também para falar um bocadinho sobre isso. Mas justamente o código permite que haja a solução da mediação e da arbitragem também em sede de formação de contratos. E porquê é que as entidades adjudicantes não estão a utilizar, em geral, essa ferramenta, esse instrumento? É uma questão que tem que ser discutida, e por isso vamos ter aqui
uma ação exatamente sobre isso, a mediação e a arbitragem. Mas estão a ver que isso evita depois também o congestionamento dos tribunais. Mas eu agora acho que o melhor é passar aqui a palavra. Como sabem, a APMEP tem o centro de arbitragem e eu espero que os meus amigos, agora sempre que preparem um contrato, incluam o anexo 12, acho que é o anexo 12, a escolher este centro. Bartolomeu, como é que nos podes ajudar? Sr. Professor, ainda bem que fala nisso, boa tarde a todos, porque eu até tenho aqui uns dados que acho que é a primeira vez que vão ser revelados em Portugal, e estava a aguardar para o Crossfire, mas se calhar, olha, não resisto e digo-lhe o que resultados são esses. O que é que eu posso dizer? Como sabem, eu estou relacionado com o Centro de Arbitragem da Construção e com o da APMEP, e neste momento nós temos cerca de 20 municípios que recorrem ou que preenchem o anexo 12. Nós estivemos a falar com esses municípios e constatamos 3 conclusões interessantes, eu vou lê-las aqui, é muito rápido. A primeira conclusão, que ninguém estava à espera e que os municípios estão contentes, que é a diminuição da litigiosidade na fase de concurso público. O Sr. Professor estava a falar agora. O que é que significa isto? Significa que quando há arbitragem, geralmente há menos impugnações, e eu acho que tem a ver com o chamado direito de abuso da ação. Como sabem, isto com 200 euros em Portugal, para-se um concurso de 100 milhões de euros, e há empresas que, enfim, impugnam por tudo e por nada e passam a ter certos cuidados, não só pelo preço, mas também porque sabem que, enfim, os árbitros que irão julgar que têm que aceitar, mas irão debruçar-se de uma forma mais particular sobre esse processo. O que é que isto está a ter como, enfim, como conclusão? Está a ter uma conclusão muito interessante. É que se está a evitar a paralisação das adjudicações. Eu acho que isto é importantíssimo por causa da bazuca europeia. Pois. Há bocado falávamos de planeamento e já agora o Sr. Professor, se me permite, vou dar um exemplo concreto do seu centro de arbitragem. Outro dia houve uma reunião no município que indicou o centro de arbitragem da APMEP e o Presidente de Câmara ficou muito contente. Porquê? Porque com a arbitragem nós conseguimos saber ou estimar o tempo de duração do litígio. Portanto, nós temos um regulamento de arbitragem e sabemos quanto tempo é que demora esse litígio. Eu acho que isso é uma vantagem enorme para a provisão pública, por causa dos orçamentos, como o Dr. Pires Andrade falava há bocado, que é uma vantagem brutal. Depois, temos aqui outra terceira conclusão, que também acho que é muito interessante, tem a ver com esta última, em que a arbitragem, ao fim de contas, passa a ser uma ferramenta informativa de apoio à contratação, a chamada previsibilidade da contratação. Eu acho que estes 3 fatores são importantíssimos. E vão ter este testemunho que queria dar. Bartolomeu, muito obrigado. Realmente eu insisti muito, já agora deixem-me dizer-vos, o Colégio de Árbitros da APMEP, do nosso centro de arbitragem, tem realmente excelentes juristas e é presidido pelo professor Rui Medeiros, que é também uma pessoa excelente e gosta muito dos desafios interdisciplinares e de compreender os problemas dos mercados. Mas deixem-me dizer-vos o seguinte, eu insisti muito com essa questão dos tempos, porque a minha formação é um bocado anglo-saxónica e dos tempos de Inglaterra, eu pertenço a um clube. Quer dizer, pertencia a vários clubes. Como sabem, a cultura inglesa baseia-se muito nos clubes. E há um clube que se reúne a um certo dia habitual do mês, que é o 100 Days Arbitration. Ou seja, é um clube de árbitros que tem a preocupação de procurar resolver os seus problemas de arbitragem em 100 dias. Portanto, não é uma obrigação legal, a rainha não impôs aquilo a ninguém, mas é um código ético, é um código de compromisso, ou seja, se algum daqueles árbitros não resolve os problemas em 100 dias, fica um bocado mal visto no grupo. Estão a ver? É como quando vão jogar cricket, têm que usar aquelas roupas brancas que nós costumamos ver. Portanto, um que vá vestido de preto, se calhar não é ilegal, mas fica mal visto, não é? Portanto, quando trouxéssemos essa experiência para o nosso país, houve debates muito interessantes. E já agora deixem-me fazer aqui uma confidência. Eu estou convencido dos casos que estudamos, as arbitragens alongam-se muito, não é por culpa dos árbitros, é por culpa dos advogados das partes. Porque os advogados das partes dizem sempre que têm uma agenda muito pesada, etc., e depois vão alongando, até porque é o seu interesse económico, porque, no fundo, as suas faturas vão aumentando, e isso prejudica muito o funcionamento. Portanto, tem que haver aqui um quadro de disciplina.
porque se as pessoas dizem que não têm agenda, não podem ser advogados daquela parte, têm que ser substituídos. Portanto, tem que haver uma regra disciplinar ao Bartolomeu e, portanto, ainda bem que o Presidente da Câmara sentiu isso, porque nós vamos insistir muito. É claro que nós, a certa altura, não podemos impor a uma das partes mudar o advogado, mas dizemos, olha, o senhor se continua com este advogado, isto nunca mais chega ao fim. Porque já tentámos marcar 4 reuniões, ele diz sempre que não tem agenda. Bom, eu tive no dia com o professor Agosto de Almeida, uma reunião muito interessante, ele também é um dos nossos árbitros, e em que ele até concretamente especificou uma série de regras que quer agora implementar no nosso centro para evitar esse género de situações. Realmente, como sabem, os portugueses, nós muitas vezes somos um bocado indisciplinados. É evidente que há problemas na arbitragem, às vezes são complexos, realmente porque as informações, os dados estão muito insuficientes. Mas hoje em dia, até com as plataformas eletrónicas, essa etapa geralmente é uma etapa que avança mais facilmente. E o nosso centro de arbitragem, aliás, está sediado numa plataforma específica que desenvolvemos, que é a Medplat, que permite todo o desenvolvimento dos processos em termos eletrónicos. Mas, portanto, deixava-vos aqui esta sugestão do Bartolomeu Noronha, que, aliás, penso das pessoas com mais experiência em arbitragem, desigualmente no foro municipal. Estou convencido que é uma experiência interessante e que é muito simples. Basta a entidade adjudicante, na fase de formação do contrato, preencher o tal anexo 12 e ajudar a resolver os problemas. Segundo o que o Bartolomeu no outro dia partilhava comigo, de facto temos muitos processos nos tribunais que se alongam e isso até está a haver fundos internacionais depois que compram essas ações. Bartolomeu, pode explicar um bocadinho melhor? Isso é uma tendência nova que está a suceder. O que é que se passa? Os anglo-saxónicos, não é? Têm sempre, os americanos, sobretudo, inventam, entre aspas, novos produtos. Então, o que é que se está a passar? Se nós olharmos as pendências dos nossos tribunais administrativos em Portugal, temos um problema grave, não é? Eu acho que ultrapassa os juízes e ultrapassa toda a gente, entre aspas. E então, o que é que está a suceder? Os atrasos são de tal maneira grandes que os fundos internacionais, o que é que eles fazem? Eu vou falar em linguagem simples, eles compram o processo que está em tribunal. Vou dar um exemplo que eles me contaram. Tive uma reunião com eles, quis perceber, e para analisar, até estou a escrever um artigo sobre isso. Chega uma grande entidade adjudicante e dizem assim, bem, os senhores têm 200 processos em tribunal, esses processos valem 200 e tal milhões de euros, os processos em média entraram em 2014. Portanto, estamos em 2021, ainda não está resolvido. O que é que eles fazem? Não vão à entidade pública, mas vão falar com a entidade privada, com o contratante, imaginemos cerca de 28 empresas, e chegam lá e dizem assim, eu pago-lhe as custas, eu pago-lhe os seus advogados e a sua posição passa para mim, continua com parte no processo, mas eu adianto-lhe parte do dinheiro que eu acho que irá ganhar, faz-me um desconto, portanto, eu cubro as despesas todas e no final, quando o Estado for condenado, entre aspas, portanto, X é para mim e o senhor fica com um desconto, imagino, de 70%. Eu acho que isto é complicado e acho grave, porque nós temos créditos e débitos do Estado português que estão a ser negociados, eu não vou chamar por fundos abutres, mas parecidos, não é? Ou seja, eu acho que este tema da justiça é muito complexo, porque então quando nós temos comoditizações de produtos financeiros extremamente elaborados, em que já se aproveita os atrasos da justiça para fazer dinheiro. É isto que está a passar. É exatamente isso. Quer dizer, no fundo, é um modelo um bocadinho semelhante ao dos créditos mal pagados, não é? É isso. Portanto, eu, entidade especializada nesse setor, compro créditos mal pagados, porque provavelmente não vou conseguir receber tudo, mas receberei uma parte, adiante, portanto, ajudo o cash flow da entidade e depois ganho a diferença. Ó, senhora juiz Cristina Galego dos Santos, isto tem a ver com a sua casa. Pois tem. Pois tem. É um tema um bocado delicado, porque, como se costuma dizer, eu sou mais conhecida do que a fome, mas é delicado porque passa por uma constatação de uma realidade. Aliás, eu escrevi
numa publicação da minha faculdade. Eu não sou politicamente correta, eu sei que estou a fazer publicidade a um livro, mas não quero saber disso para nada. E nesse livro da minha faculdade, sobre Direito Administrativo, falei da especialização dos tribunais administrativos. É evidente que eu, antes de sair com aquele texto, apresentei-o à minha querida colega, que é a presidente do STA, por uma questão institucional, porque eu respeito muito as instituições. E, portanto, mostrei-lhe, e ela disse-me, mas eu não vou criticar nada, disse, pois, mas eu quero saber se não estou aí a dizer algo que vá entrar em conflito com as ideias de gestão. Porque só agora, ao fim de 16 anos e mais não sei quantos meses sobre as alterações à orgânica dos tribunais administrativos, é que entraram os tribunais especializados de contratação pública. Dois, porque os portugueses não se podem acostumar com muita coisa, ficam com más ideias. Só dois. Em Lisboa e no Porto, como é evidente, porque o resto é paisagem. Ora bem, a gravidade disto é que há processos nos tribunais administrativos que têm 20 anos, desde a data da entrada da petição inicial em juízo. 20 anos. E porquê que não andam mais? Porque não há investimento na justiça. E não há investimento na justiça porquê? Porque os políticos são maus? Não, é porque não se estuda. Não se faz o estudo do que é que eu preciso, como o senhor professor há bocado dizia. Eu tenho que ter planeamento, tenho que ter uma ideia do que é que preciso para depois chegar a uma conclusão. Eu saúdo os tribunais arbitrais, já o disse publicamente, sou a favor dos tribunais arbitrais, mas há que atender que os tribunais do Estado, bem, o Estado deve servir para alguma coisa, não é só para cobrar impostos, não é? É para prestar serviços. Portanto, os tribunais do Estado têm que existir, mas têm que existir com eficiência. E não têm eficiência, porque não estão devidamente organizados para aquilo que a sociedade precisa. Quer dizer, uma entidade pública que vê o seu, e o professor Mário Aroso nisto é muito claro, que vê o seu projeto contratual paralisado durante 3 anos, só com 200 euros de custas. O problema não é os 200 euros de custas para entrar com a petição em juízo. O problema é que o tribunal trabalha com pessoas e cada pessoa tem todos os processos e mais alguns, desde direito de trabalho até contratação pública, a cargo de uma pessoa que é o juiz, e assim não vamos lá. Assim, portanto, é uma questão de estudo da eficiência da máquina do Estado no que respeita aos tribunais administrativos. Os tribunais comuns sempre foram especializados em crime, cível e direito de trabalho. Os tribunais administrativos não. Dirão os mal pensantes, é porque o Estado não quer que as ações andem depressa, porque senão toda a gente vai a correr pôr o Estado em tribunal. E depois, qual é o problema? Não é por isto, é por uma questão de inércia. Eu não vou entrar em matérias de engenharia para não dizer asneiras, porque tenho aqui muitos engenheiros, mas é uma questão de inércia. Como isto anda devagar, devagarinho e parado, vai continuar a andar devagar, devagarinho e parado. Cristina, mas de qualquer forma, portanto, temos também aqui temos a sua atitude favorável da mediação e arbitragem. Como sabem, sim, nem todos os juízes dos tribunais estaduais têm esse tipo de abertura. A Cristina tem aqui uma atitude muito simpática e de acolhimento. E, portanto, deixávamos aqui essa sugestão. Se recorrerem ao nosso centro, terão um sistema disciplinado, designadamente em relação à disponibilidade dos advogados. Portanto, o professor Rosa Almeida foi a pessoa a quem pedimos para construir essas regras mais disciplinadoras e evitarmos que as coisas se prolonguem também exageradamente no tempo. Nós damos sempre também a possibilidade de haver algum participante que queira apresentar um problema, um ou mais, como é evidente. Ainda temos aqui uns minutos, portanto, eu abriria aqui o debate a todo o ecrã. Antigamente dizia-se a toda a sala. Não sei se temos aqui uma questão que o Sérgio Magalhães nos colocou,
que é saber, diz que já foi publicada a portaria do Portal Nacional de Fornecedores e perguntava ao Sr. Presidente do INPIX se estará em funcionamento o Portal Nacional de Fornecedores do Estado. Foi publicada precisamente hoje, não é? Hoje. Hoje. Foi publicada no Diário da República e praticamente está em conclusão já. Portanto, esta portaria era fundamental também para que o portal pudesse arrancar, Claro. que é a forma das entidades poderem ter acesso aos dados do portal. É claro que vamos começar uma primeira fase por iniciar o registro das entidades que se queiram, portanto, entidades privadas ou públicas que se queiram registrar e, portanto, é este passo que vamos fazer agora. Eu vou pedir a colaboração às plataformas eletrónicas já existentes no mercado, nomeadamente a Portal, a Safety, a Singov. A Safety e a Portal estão no mesmo grupo. A Singov, a ANO e outras, para que também façam publicidade nas suas plataformas, para que as entidades que já hoje as utilizam para entrar nos concursos das entidades adjudicantes venham se registar. Porque quanto mais empresas houver registadas, melhor as entidades adjudicantes têm onde ir buscar mais elementos, porque o objetivo... Muito bem. Portanto, mas eu diria que houve um problema ultimamente na ligação ao hardware, portanto, da Secretaria-Geral, mas que praticamente está resolvido. Muito bem. Houve um teste que não resultou como a gente queria, mas eu diria que durante o mês de março estará operacional para que as entidades possam inscrever-se e a partir daí então as entidades adjudicantes possam ir lá recolher os elementos para completar, portanto, os procedimentos, nomeadamente os dados da autoridade tributária, os dados da Segurança Social. Não é possível ainda os dados do IRN, portanto, do registro criminal, porque só poderá ser mais tarde devido à natureza da própria certidão, que não é específica para todas as situações e, portanto, não poderia ser utilizado ainda. Mas será o passo a seguir. Muito bem, António, muito obrigado. Não sei se mais alguém quer tomar o microfone. Posso dizer uma coisa? Pode, com certeza. Pronto, estes crossfire têm sido sempre com um acordo fire. E entretanto... Isto é joint fire. Eu estive a fazer uma busca de alguma bibliografia, porque até posso dizer, eu sou muito favorável à centralização de compras. Aliás, amanhã teve ao Parlamento falar da Comissão Parlamentar das Freguesias, que eu acho que devia haver uma centralização de compras. Mas estive aqui à procura de alguém que fosse contra e descobri, para quem se interessa por estes assuntos, um livro da Associação Comercial do Porto chamado Assimetrias e Convergência Regional. Tem um capítulo muito interessante sobre a eficiência contratual na administração central versus administração local, onde são as únicas críticas que eu vi escritas sobre a centralização de compras, mas acho que, eu não concordo, mas acho que é sempre importante perceber o outro lado, e só aqui é que encontrei. Pois, Bartolomeu, vamos lá ver. As pessoas muitas vezes, o César pode responder isso melhor que eu, mas muitas vezes o que criticam a centralização estão a pensar num acordo, ou num caso concreto, ou num item, ou num produto que por qualquer motivo os irrita. Mas aqui o que é importante perceber é que a agregação significa coordenar-nos no tempo, como o Manuel Rico dizia, nas entidades, não há motivo nenhum para estarmos a comparar separadamente uns dos outros, e justamente também da agregação. César, como é que tu sentes isso? És muito criticado. Não, eu acho que o professor disse tudo, não é? Eu acho que nós a nossa estratégia tem sido sempre, e voltamos ao tema do estudo e análise da despesa. Sem estudar e analisar a despesa e as suas características, nós não somos capazes de propor soluções que possam ser agregadas. E quando fazemos a análise e o estudo da despesa, nós verificamos que há despesa que às vezes não faz sentido estar agregada. E temos que assumir isso, não tem problema nenhum. E existem outras soluções para resolver esse tema. E, portanto, é através desta identificação que nós somos capazes de entregar boas soluções. E aqui volto um bocadinho ao que o professor Manuel Rico referiu no início. É preciso separar o que é uma má execução do que é uma estratégia mal definida. Nós não queremos ter estratégias mal definidas, obviamente. Às vezes, as críticas surgem de execuções que não foram perfeitas.
ou que não foram boas, e aí o que tem que se fazer é corrigir a execução, porque a ideia não era uma má ideia, a ideia de centralização colaborativa. Outro dos temas que nós também referimos sempre é de que a centralização não é um processo centralizado sem envolvimento das áreas, ou seja, tem que haver um processo de comunicação muito forte, de apoio à gestão da mudança, aos processos e de articulação, e de que os benefícios da centralização são benefícios partilhados também. Ou seja, o centralizador não é quem captura os benefícios. Todos têm que perceber que têm um ganho ao juntarem-se ao processo, porque se não for assim, não há possibilidade de fazer isso de forma, pelo menos, de forma satisfatória. Não quer dizer que alguém não esteja obrigado a estar numa centralização, que há um exercício legislativo, mas que, obviamente, que se não entender os benefícios que daí retira, não vai estar de forma contente e de forma ativa nesse processo. Aliás, César, eu julgo que também neste momento tens um argumento a favor da coordenação em termos central de compra um bocadinho pela negativa. Infelizmente temos o caso do setor da saúde, onde tem havido muitas situações, agora no contexto do Covid, em que não se tem havido a possibilidade de fazer essa coordenação. E se lermos os relatórios do Tribunal de Contas, os resultados estão à vista. Há objetos, há bens que compramos semelhantes, em condições semelhantes, simplesmente um custou 2,6 vezes o preço do outro. Portanto, nada disso é desejável, nada disso é bom, e, portanto, quando não há coordenação, quando não há esse pensamento estratégico, as coisas não podem correr bem. Não sei, não há nenhum participante que queira pôr um problema incómodo. Nós pusemos os cómodos. Bom, então deixem-me aqui dar-vos um bocadinho o nosso roadmap. A próxima sessão, como sabem, é no dia 23 de maio, portanto é 2 a 15 dias, é sobre a saúde. Não é sobre a saúde, vamos lá ver. O pretexto é a saúde, mas vamos discutir, penso que, temas que são muito interessantes para todos. As compras urgentes. Como é que eu posso tratar um problema urgente? Estes problemas da coordenação, como é que trato da avaliação dos fornecedores? Portanto, no fundo, é estes problemas que nos preocupam, exemplificado no caso da saúde. E, portanto, penso que é muito interessante para todos. E depois teremos, na outra semana, justamente o do critério da adjudicação, com o João Amaral e Almeida. Ou seja, como é que este pensamento estratégico que o César e o Manuel Rico referiram é depois expresso, transcrito também sob a forma do critério adjudicante. Para evitar aquela situação que eu uma vez assisti, em que era numa direção-geral, em que a certa altura as pessoas iam ter com o jurista e diziam, olha, então o senhor agora diga lá qual é o critério da adjudicação. E o jurista, que era um jovem até esclarecido, dizia, mas isso é uma coisa, não sou eu que devo dizer qual é o critério da adjudicação. Os senhores é que me devem explicar quais são os vossos objetivos para eu depois, como jurista, encontrar uma formulação jurídica. E as pessoas insistiam. E ele, a certa altura, teve até uma expressão engraçada que foi dizer assim, olha, isso é a mesma coisa que vêm ter comigo, e dizer assim, olha agora, no plano de investimentos este ano, devemos fazer uma ponte ou um túnel. Bem, eu sou jurista, o que é que vos posso dizer? Posso dizer que não enganaram-se na pessoa com quem estão a falar. Portanto, é também aqui uma peça muito importante e estou convencido que estes debates serão muito úteis para todos nós. Também gostava de dar aqui uma informação. Eu tive uma reunião com o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Presidência do Conselho de Ministros, o Dr. André Alves, é um grande amigo da APMEP, das nossas iniciativas. Tivemos um projeto com ele muito interessante na freguesia de Alvalade, justamente quando as freguesias começaram a ter perspectivas mais ambiciosas. E como sabem, está para ser promulgado o novo diploma que altera o regime da contratação pública em bastantes casos. Os casos da transição digital, os casos da recuperação económica e social e os casos dos fundos comunitários. Portanto, é um assunto que toca a cada um de vós. E realmente ele foi muito simpático, disponibilizou-se para nos vir aqui ajudar e intervir. O que nos pediu, e é perfeitamente compreensível, é que seja depois do diploma ser promulgado. Portanto, imagina-se que o diploma seja promulgado em abril. Como sabem, a Assembleia já chegou a acordo nas pequeníssimas alterações cirúrgicas que tinham que ser feitas e, portanto, é um tema muito interessante, tem a ver com os contratos reservados, tem a ver com os procedimentos mais simplificados, etc. E deixávamos, portanto, aqui esta boa notícia e ele, aliás, pediu-me também para vos
transmitir os seus cumprimentos e o apreço que tem por todas estas iniciativas, aliás, ele está também em ligação com a senhora Ministra da Administração Pública por causa da perspectiva da formação na administração das pessoas na área da contratação pública. Não sei se o César e o Manuel querem dizer aqui mais algumas palavras de fecho, porque já estamos a chegar à hora dos aperitivos. É só agradecer o convite da APMEP e dizer que estamos sempre disponíveis para estes friendly fires que na sua versão militar são perigosos porque são os tiros que o próprio amigo dá, mas que neste caso são só discussões simpáticas e saudáveis. Todos nós temos muito apreço, não só pelas tuas ótimas intervenções, mas por toda a atividade que tens desenvolvido. Manuel Rico, não nos queres dizer mais alguma coisa? Repito as palavras do César, evidentemente que é com muita satisfação que estou aqui, dá muito prazer debater estes temas e gosto imenso de estar com vocês, ainda por cima, no meio desta pandemia. Bom, enfim, nós todos temos esperanças que mais dia, menos dia, o confinamento acabe e depois havemos de fazer um grande jantar. Exatamente, e a gente possa realmente tomar lá os drinks que estavas a mencionar. Aliás, o curso de que há bocadinho a senhora Juiz falava, também incluiu um grande jantar. Nessa altura não havia confinamento, grande e longo jantar, portanto, eu mais dia, menos dia acredito que também vai ser possível. Então, muito obrigado a todos, um grande abraço, muito obrigado por terem estado connosco e então ficávamos por aqui.